se refere a todos que estão aqui nesta noite. Glória a Deus. Não precisa falar todos e nem todas, e muito menos todes. Cristão não tem esse negócio de falar a linguagem neutra, não, amém, irmãos? Amém. Cristão é sim ou não. Negócio de linguagem neutra, isso é coisa do diabo, coisa demoníaca. Eles estão querendo implantar até nas escolas hoje em dia. Engraçado que eles estão querendo proibir de falar de Deus nas escolas, mas pode falar linguagem neutra. Não pode falar de Deus nas escolas, mas pode levar a Bíblia na cadeia. Amém. Engraçado isso, né? Tem que começar na raiz. O mal se corta pela raiz. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Não, nessa noite eu quero trazer uma palavra de Deus aqui para nós. Falar sobre algumas características de uma pessoa de Deus. Algumas características que nós devemos ter. Logicamente não são todas as características, até porque também, né, eu não sei tudo. Cada um de nós aqui sabemos um pouquinho, por isso que igreja não é um indivíduo, igreja é um corpo. Cada um aprende um pouquinho com o outro, porque Deus chamou cada um para uma área específica. Em Lucas capítulo 10, observa que Jesus tinha 70 discípulos, não é isso? Em Mateus capítulo 10, Jesus já tinha 12. E desses 12, em João 13, 21, se não pode a memória, Jesus tinha um que ele amava, que era João Evangelista. Então observe, Jesus tinha 70, 12, desses 12 ele tinha um. Ou seja, porque Jesus não chamou uma pessoa só. Por isso que Jesus ele usava cada um de maneira diferente. Jesus usava cada pessoa do seu jeito. Nós não podemos querer que todo mundo seja igual a gente. Não tem como. Jesus, ele usava cada um da maneira que ele era. Verdade. E ele continua fazendo isso hoje. Muito obrigado. Aleluia. Então, características de uma pessoa de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Efésios capítulo 5. Vou ler só o primeiro versículo. Livro de Efésios, capítulo 5. Primeiro versículo. Ok? Todos acharam? Efésios capítulo 5. Amém. Então a palavra do Senhor diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então quem que a gente deve imitar? Deus. Aleluia, só isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, bondade e graça, Senhor. Tu és maravilhoso mesmo. Pelas tuas maravilhas, bondade, meu Deus, o Senhor permite que nós estejamos aqui nesta noite. Pela tua bondade, o Senhor permite que pessoas estão assistindo este vídeo nesta noite, meu Pai. Se nós aqui e eles do lado de lá estão respirando, é por quê, Senhor? Pela tua bondade, misericórdia e graça, meu Deus. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso mesmo. Obrigado por servir ao Senhor, meu Deus. Obrigado. Muito obrigado por servir ao Senhor, meu Pai. Se não fosse a tua misericórdia, obrigado. Estaria aqui nesse momento, meu Pai. Gratidão. Obrigado, Somos Deus. agradecidos. A saúde. Obrigado pela minha família. Obrigado. Pela família de cada um que esta noite, meu Pai. Gratidão. Gratidão ao Senhor mesmo, meu Pai. É isso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, sempre, por favor. Glória a Deus. Então, mais uma vez, muito feliz em ter meus irmãos, né? Pastor Pereira, obrigado pelo convite mais uma vez, Pastor Adilson, Pastor Machado, também amigo de muitos anos. E todos os irmãos aqui nessa noite, satisfação de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a todos aqui nesta noite. Aleluia. Então, conforme a gente já disse aqui nesta noite, falar sobre algumas características de uma pessoa de Deus. A Bíblia nos diz, 2 Reis capítulo 1, que Acasias, ele caiu de uma grade com um quarto alto, e ele ficou ali
enfermo, ele pediu aos teus servos para ir consultar um tal de Baal-Zebu, para ver se ele sararia daquela doença ou não. Deus então aparece para os seus servos Elias e diz: vai lá e pergunta lá para Acasias, manda falar, né, com os mensageiros de Acasias, se não tem Deus em Israel, para que ele possa consultar esse tal de Baal-Zebu. Os mensageiros de Acasias, lá eles foram parados no meio do caminho por Elias, e Elias confrontou eles sobre essa questão. Ou seja, primeira característica que eu vejo numa pessoa de Deus, que uma pessoa de Deus, que tem as características de Deus, antes de tudo, ela busca a Deus. Ela não busca Baal-Zebu, ela não vai consultar a feiticeira, ela não vai em cartomante. Antes de tudo e qualquer coisa, ela busca a Deus, porque ela tem as características de uma pessoa de Deus. E uma pessoa que tem as características de Deus, ela busca a Deus acima de todas as coisas. Quando em Mateus 4, 8, se não pode memória, o diabo, né, transportou Jesus para um monte muito alto e falou com ele: está vendo aqui lá? Tudo isso te darei, se prostrado e adorares. Jesus vira para Satanás e disse: vai, Satanás, some daqui, porque somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, porque uma pessoa de Deus, ela só presta culto a Deus. Aleluias. E os mensageiros então voltaram para Acasias e disseram: olha, apareceu um homem no nosso caminho, no nosso encontro, e mandou perguntar para o Senhor se aqui em Israel não tem Deus. Acasias então pergunta para o seu mensageiro: qual era o traje desse homem? Ah, era um homem vestido com um cinto de pelos, um cinto de couro, uma roupa de pelo e um cinto de couro. Ah, já sei, Elias, o tesbita. Elias foi identificado até pelos trajes que ele vestia. Não que roupa seja simplesmente a marca do cristão, mas ajuda a identificar o cristão. Não estou falando aqui de costume de igreja, não, né? Porque tem igreja antigamente que usar só saia. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de ordem e decência. Porque uma pessoa, para aparecer, não precisa mostrar o seu corpo. Não precisa mostrar o corpo para fazer sucesso, igual tem certas cantoras por aí, não. Olha a diferença entre uma mulher do mundo e uma mulher de Deus. Porque a ordem e decência faz parte da pessoa que tem características de uma pessoa de Deus. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 40: faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo não está falando de uso e costume e nem de doutrina da igreja, não. Porque Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus de organização. Desde Gênesis capítulo 1, Deus ele fez tudo organizado. Deus fez tudo na sequência certa. A primeira coisa que ele disse: haja luz e houve luz. Ah, mas por que Deus não falou primeiro: a terra produza a erva? Porque sem luz os alimentos não nascem. Sem luz não há vida. Planta alguma coisa num quarto escuro para você ver, aquilo não vai nascer, vai morrer. Porque Deus é um Deus de organização. Por isso que 8 livros de Êxodo, 8 de Números e 27 de Levítico fala de organização. Porque Deus ele faz tudo com decência e ordem. Característica da pessoa de Deus: organização. A pessoa tem organização em tudo. É organização em casa, organização no trabalho, organização nas contas. Pessoa organizada, não leva a vida de qualquer maneira. Tem gente que a vida é uma bagunça, e quando ele morre, deixa o problema para quem? É para quem está vivo, porque morto não tem problema. Deixa o problema para quem está vivo resolver as coisas. Vive uma vida completamente desorganizada, uma vida bagunçada. Nem ele mesmo sabe se ele existe. Tão bagunçado que a pessoa é. Mas uma pessoa que tem as características de Deus, ele faz tudo com ordem e com decência. Aleluia. Segunda característica de uma pessoa de Deus: dívidas. Romanos 13:8 diz que a ninguém devais coisa alguma, a não ser amor. Uma pessoa de Deus, ela anda em dia com suas dívidas. Logicamente, imprevisto pode acontecer, não é verdade? A pessoa pode ficar desempregada, teve que comprar alguma coisa que ali não estava esperando. Mas a Bíblia não está falando disso. A Bíblia
com o intuito de não pagar. A ninguém devais coisa alguma, a não ser amor. No Salmo 37, 21 diz que o ímpio, ele toma emprestado e não paga, mas o justo é o contrário, ele compadece e dá. Isso é característica de uma pessoa de Deus. Lá em Gênesis 29, 15, Labão chama Jacó e diz: olha, porque tu és meu irmão, tu há de me servir de graça? Me declara quanto é o teu salário. Ou seja, Jacó está falando para Labão o seguinte: não confunde as coisas não. Amizade é uma coisa, negócio à parte. Porque tu és meu irmão, tu vai me servir de graça? Tem gente porque o irmão da igreja é pedreiro, ele quer chamar lá na casa dele, quer fazer tudo de graça, porque é irmão da igreja. Mas só que o irmão vive daquilo. Se ele for fazer as coisas de graça, como é que ele vai viver? Agora, se o irmão quiser fazer de graça, aí já é problema dele, aí já é com ele. Então, não vamos confundir as coisas. Amizade é uma coisa e negócio à parte. Não é porque eu comprei o carro do irmão, que se o carro vale 40 mil, eu vou querer que ele me faça por 15. Não confunda as coisas não. Amizade é uma coisa, negócio à parte. Então, a pessoa que tem as características de Deus é uma pessoa justa. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Isso é característica de uma pessoa de Deus. Faz tudo com ordem, com decência. É uma pessoa justa diante de Deus, diante dos irmãos, diante da sociedade, principalmente diante da igreja, que é a nossa maior referência. É a igreja. A verdadeira família nossa é a igreja. Quando chegaram algumas pessoas e falaram: Senhor, teus irmãos, tua mãe está lá fora. Jesus vira para o povo e diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade do meu pai. Esse é irmão, pai, irmão, sobrinho, tio, seja lá o que for. A verdadeira família é aquela que vai subir para a glória. O resto vai ficar tudo aqui. Que Deus tenha misericórdia da nossa família e que também venha salvar a nossa família, para todos nós morarmos na glória um dia. Ou quando Jesus voltar, ou quando cada um partir individualmente. Aleluias! Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Outra característica de uma pessoa de Deus: calúnia e difamação. A pessoa que tem característica de Deus, ela não anda caluniando e nem difamando seu irmão para ninguém. Não estou falando da pessoa conversar sobre alguns assuntos, não. Eu estou falando da pessoa que gosta de ficar caluniando e difamando. Jesus falou em Mateus 5,9: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Só que tem gente que ao invés de pacificar, gosta de colocar lenha na fogueira. A pessoa vem falar uma do outro, ao invés de falar: deixa de falar, não, ajuda mais a descer o rei ainda. E com isso, ele mesmo fica confundido com isso. Ele mesmo até sai da igreja por causa disso. Calúnia e difamação é uma coisa terrível. Em Atos capítulo 13, versículo 50, a Bíblia fala que os judeus alugaram mulheres honestas e religiosas para difamar os outros. Por que eles alugaram mulheres honestas e religiosas? Porque quando a pessoa é honesta e religiosa, o peso da palavra daquela pessoa tem uma importância muito maior. Pessoas de credibilidade. Então tem uma importância muito maior. Por isso que a pessoa que tem umas características de Deus, a pessoa já corta o mal pela raiz. Irmão, se for saber disso, eu não quero saber. Eu quero saber é do reino de Deus para onde eu vou. A Bíblia fala que Paulo, ele sacudiu o pó dos poeiros e não quis nem saber daquelas conversas. Ele já cortou o mal pela raiz. Nós não podemos impedir que ninguém fale de nós, não é verdade? Mas nós podemos não fornecer informações para que as pessoas continuem falando de nós. Cortar o mal pela raiz. Porque palavras sopram vida em tudo. Palavras são retratos inesquecíveis e podem se tornar permanentes. Muitos argumentos, muitas coisas, muitas filosofias poderiam acabar, poderiam deixar de existir se nós mesmos não continuássemos alimentando. Porque, por isso que Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte está no poder da língua. A língua tem o poder tanto de dar vida, como também de matar. Provérbios 16, 24, que palavras suaves são como favo de mel, saúde para a alma e para os ossos. Ou seja, enquanto uma palavra ruim ela mata, a palavra boa ela traz saúde, traz conforto. Já observou que as palavras ruins
fala são lembradas por muito mais tempo do que as boas palavras que a gente fala. Por isso temos que ter cuidado no que falar. Temos cuidado no que pronunciar. Porque as pessoas lembram muito mais das palavras ruins que a gente fala do que das palavras boas. Infelizmente é assim. Por isso vamos dosar aquilo que a gente fala. Vamos contar de 10 segundos. Eu vou pensar e vou falar. Porque depois pode ser tarde. Palavras não voltam vazias. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso que a pessoa que tem as características de Deus, ela não anda difamando o teu próximo. Pode chegar, descer na lenha, caluniando. Irmãos, vamos orar por essa pessoa? Não é melhor orar por ela? Porque eu também sou tão falho e pecador quanto ela. Talvez eu não peque no que ela está pecando, mas eu peco em outra área. Porque todos nós carecemos da misericórdia e graça de Deus. Aleluia. Característica de uma pessoa de Deus: perdão. Uma pessoa que tem a característica de Deus, ela está sempre pronta a perdoar. Ah, mas você está falando isso porque você não sabe o que a pessoa me fez. Não importa o que a pessoa te fez ou me fez. Perdão é mandamento de Deus. Marcos 11:25. Quando estiver orando, lembrar que tem alguma coisa contra o teu próximo, perdoe, para que o vosso Pai Celestial, que está no céu, também possa perdoar as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial, que está no céu, também não perdoará as vossas ofensas. Então, perdão é uma obrigação do cristão. Se eu não perdoar o meu próximo, Deus também não vai me perdoar. É mandamento. Não importa aquilo que as pessoas têm feito, perdoar é a obrigação. Tem gente que acha vantagem de falar: eu não perdoo mesmo. Ah, comigo, você não sabe, eu não perdoo de jeito nenhum. Só que a pessoa esquece o seguinte: que o maior prejudicado de quem não perdoa é exatamente quem não perdoa. Enquanto aquela pessoa que está lá, que ele não perdoa, está lá vivendo tranquilinho, né? Tem pessoas que, como ela não perdoa a outra, se aquela pessoa que ela não perdoa estiver numa festa na casa do pastor Adilson, aquela pessoa não vai lá. Quem é que está perdendo? É aquela pessoa que deixou de ir na festa, porque ela não perdoa uma pessoa que está na casa do pastor Adilson. Por isso que o maior prejudicado de quem não perdoa é exatamente quem não perdoa. Quando a pessoa não perdoa a outra pessoa, aquele fato que aconteceu há 5, 10 anos, todas as vezes que a pessoa vê, é como se aquele fato estivesse acontecendo ali ao vivo, na hora. Porque a memória da pessoa lembra de tudo que aconteceu naquele momento. E a pessoa começa até a trincar os dentes de tanta raiva, que desgarrar aquela pessoa. Por isso que perdoar não é esquecer. Perdoar é olhar para a pessoa que nos ofendeu e não sentir ódio, rancor e mágoa. Glória a Deus. Eu lembro de tudo que a pessoa me fez, mas Deus te abençoe, meu irmão. Não tem problema não, você já passou. Olha a história de José, que é muito conhecida. José tinha tudo para não perdoar os seus irmãos. Foi vendido como escravo. Passou anos preso por causa da acusação também da mulher de Potifar. Quando os irmãos de José chegou na casa de José, a Bíblia fala que os irmãos de José não conheceram José, mas José conheceu seus irmãos. Ó, lembra, quem bate esquece, quem apanha não. Só que José não jogou nada na cara dos seus irmãos. Nada. Nada. José deu roupa para eles e mandou sustentar eles. Por isso que lá em Gênesis 41:50, a Bíblia diz que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Ou seja, esquecimento e prosperidade. Ou seja, o que passou, passou. O que importa agora é daqui para frente. Glória a Deus. José perdoou seus irmãos sem jogar nada na cara dele. O que passou, passou. Pelo contrário, eu tenho que te agradecer por vocês terem me vendido. Eu virei governador do Egito. Glória a Deus. Porque os meus amigos me comovem, mas os meus inimigos me promovem. Aleluia. Os nossos amigos nunca estão satisfeitos com aquilo que a gente faz, só sabe colocar defeito. Aleluia. Os nossos inimigos, no caso, mas os nossos amigos não. Os nossos amigos querem sempre o nosso bem, querem sempre ver a gente por cima. Porque a vida é assim. Às vezes aquilo que a gente joga no lixo, joga fora, Deus ele transforma em algo melhor. Os irmãos de José achou que estavam matando ele, jogando ele na cova. Mas lá na frente, coisa que nem mesmo José esperava, virou governador do Egito e abençoou aquela nação. Porque quando Deus tem a
morre antes de Deus cumprir tudo aquilo que está escrito para a pessoa passar. Tudo para a pessoa ser. Pode ter certeza que ninguém aqui de nós vai morrer antes de Deus cumprir todos os propósitos dele na nossa vida. Deus sempre guardou o teu povo em vida para ver as obras que ele ia fazer na vida de cada um. É promessa de Deus. E a promessa de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta atrás. Por isso que Paulo diz a respeito do perdão também, em Colossenses 3,12, se pode memória: revestidos, pois, como santos, eleitos de Deus, amados de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade e mansidão, perdoando-vos uns aos outros e suportando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isso, revestidos da perfeição, que é o vínculo da caridade. E a paz de Deus, para o qual foste chamado, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós temos que ser agradecidos a Deus, porque antes de nós perdoarmos alguém, Jesus já nos perdoou primeiro. Obrigado. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória. Mais uma característica da pessoa de Deus é sobre amizades. Uma pessoa de Deus ela não deixa os outros escolher ela como amigo. É ao contrário, uma pessoa de Deus é ela que escolhe seus amigos. Quem que uma pessoa de Deus deve escolher como seus amigos? Primeiro, Salmo 119, 63. Companheiros sou daqueles que temem a Deus e guardam seus mandamentos. A Bíblia não está falando que você não pode conversar com qualquer pessoa. Deve conversar com qualquer pessoa, traficante, prostituta, drogado, seja lá o que for. Até porque se a gente não conversar com eles, como que a gente vai pregar a palavra de Deus para eles? Conversar é uma coisa, agora amizade é outra coisa completamente diferente. Quem que eu devo ser amigos? Provérbios 13, 20. Anda com sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será ofendido. Eu vejo muita gente reclamando: ah, mas minha vida é uma tragédia, minha vida só acontece coisas ruins. Me diga uma coisa, com quem você anda? Se a pessoa só anda com quem todo dia a polícia está lá, batendo na porta, todo dia tem um policial de justiça na casa da pessoa, como que você quer que sua vida seja tranquila? No livro do profeta Jonas, a Bíblia fala que quando Deus mandou Jonas pregar a palavra em Nínive, ele desobedeceu e foi para Tarse, ele desceu para Jope, ele entrou para dentro do navio, e do navio ele desceu para o porão. E quando ele chegou ali naquele navio, começou a acontecer tudo quanto é tragédia. A vida daquele povo estava na maior tranquilidade, na maior calma, estava na maior paz, e de repente o mar começou a se enfurecer. Eles lançaram sorte para ver o que estava acontecendo naquele navio, porque que o mar de repente se embraveceu, ficou furioso, e a sorte caiu exatamente em Jonas. Jonas falou: me lança ao mar que seus problemas vão ficar resolvidos. Eles lançaram Jonas ao mar, e quando eles lançaram Jonas no mar, imediatamente o mar se acalmou, veio aquela bonança, ou seja, porque aquela pessoa errada foi tirada do navio. Ou seja, quando a gente tirar as pessoas erradas da vida da gente, as coisas erradas também vão deixar de acontecer. Não tem como as coisas erradas deixarem de acontecer na minha vida se eu só ando com pessoas erradas. Vamos fazer o Salmo 119, 53. Companheiro sou daqueles que temem a Deus e que guardam os seus mandamentos. Andar com pessoas abençoadas, andar com pessoas que são mais sábias do que a gente, que são mais tementes a Deus do que a gente. Como que eu vou querer aprender sobre riqueza se eu ando com mendigo? Eu tenho que aprender com pessoas que têm um nível maior para me aprender de espiritualidade, para mim ser mais espiritual. Não pessoas que só me desanimam. Eu não creio na palavra de Deus, isso é bobagem. Vai acabar que aquilo ali vai entrar no subconsciente da pessoa, e às vezes a pessoa não está preparada emocionalmente, e aquilo ali vai afetar a vida da pessoa. Tem amigos que são tementes a Deus. O nosso nível de espiritualidade vai acrescentar outro campo. Aleluia. Outra característica de uma pessoa de Deus: saber viver. Uma pessoa de Deus, ela sabe viver.
O que é saber viver? É desfrutar daquilo que Deus me dá. Desfrutar daquilo que Deus me deu. Jeremias 29:5 diz: edificai casas e habitai-as, plantai da vinha e comei o seu fruto. Ou seja, Deus está falando para nós desfrutarmos daquilo que Ele nos deu. Isso é saber viver. Aquela frase ali, ó, gratidão a Deus. Isso é ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele me dá. A pessoa que sabe viver, ela é feliz com aquilo que ela tem. A pessoa que sabe viver, ela é grata a Deus com aquilo que ela tem. Ah não, mas o irmão tem isso também, quer a todo custo. O irmão comprou aquilo para o filho dele ou para a filha, amanhã também não tem que comprar de todo jeito. Não, a pessoa de Deus, ela é grata do jeito que ela é. Se ela tem condição de ir para os Estados Unidos, ela vai e é feliz. Se ela não tem, ela fica aqui e é feliz também, porque ela é grata a Deus. Aleluia. Se tem condição de comer picanha, come. Se não tem, come ovo frito e é grata a Deus. Glória a Deus. Porque a pessoa é grata a Deus por tudo que Deus dá. Isso é saber viver. Neemias 8:10: comei das gorduras e bebei das doçuras, enviai porção para aqueles que não têm preparado, porque a alegria do Senhor é nossa força. Aleluia. Deus quer ver os teus filhos alegres, contentes, grato a Ele do jeito que nós somos. Se está chovendo, eu sou grato a Deus. Se está quente, eu sou grato a Deus. Se está no calor, eu também sou grato a Deus. Gratidão a Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Crônicas 29:11: porque tua, ó Senhor, é a magnificência, o poder, a honra, a glória e a vitória. Porque tudo que é nos céus e na terra são teus. Porque tu exaltaste a todos como chefes. Porque riquezas e glória vêm diante de ti. Na tua mão está o dar, o engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos e glorificamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Gratidão a Deus, reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. Se eu estou aqui, é porque Deus me deu saúde para me estar aqui. Se eu estou aqui, é porque Deus me proporcionou um meio de transporte para me estar aqui. Se eu tenho alimento lá em casa, é porque Deus me deu força para trabalhar, para ter. 1 Samuel 2:9, parte B, diz que nenhum homem prevalece pela sua força, mas é pela força de Deus. Isso é gratidão a Deus. É reconhecer tudo que nós temos vem de Deus. Segundo Coríntios 3:5: não que sejamos capazes como de nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se nós somos capazes de alguma coisa, é de Deus. Quem é que dá inteligência? É Deus. Quem vem primeiro? A inteligência ou o cérebro? Quem vem primeiro foi quem criou a inteligência do cérebro, que foi Deus. Glória a Deus. Gratidão a Deus, reconhecer tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de Deus. Porque tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada disso foi feito se fez. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Uma pessoa de Deus, que tem as características de Deus, ela está se preparando ou está preparada para a volta de Jesus. Quem crê que Jesus está voltando? Aleluia. Uma pessoa que tem as características de Deus, ela está preparada para a volta de Jesus. Aleluia. Jesus falou em Mateus 24:6 que haverá muitos terremotos, a partir do versículo 6 e 7, que haverá grandes sinais, terremotos, epidemias. Olha o que aconteceu na Síria nesse dia, que morreu mais de 25 mil pessoas, que pode agora. Isso é sinais da volta de Jesus. Ah, mas toda a vida aconteceu um terremoto, mas agora está acontecendo uma proporção maior. Porque as pessoas estão já escarnecendo da palavra do Senhor. As pessoas não estão mais acreditando que a Bíblia é a verdade. Porque Jesus está voltando. Então, quanto mais perto está a volta de Jesus, mais a apostasia também está entrando no coração das pessoas. Está entrando até dentro da igreja, a apostasia.
O pessoal não está crendo mais que Jesus está voltando, estão brincando muito com Jesus, estão brincando muito com a palavra de Deus, estão escarnecendo da palavra de Deus, mas vai chegar o dia da prestação de contas, porque Jesus vai vir buscar a igreja, e somente aqueles que estiverem preparados vai subir para morar com o Rei da Glória. Glória a Deus. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus falou em Lucas 21, 25 que haverá sinal do sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror pela expectação que vai vir sobre o mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. É o que o salmista diz no Salmo 24, versículo 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. É o Jesus que está voltando. Aleluia. É o Jesus que está voltando com grande poder e glória. Aleluia. Quando Jesus esteve aqui na terra, em João capítulo 13, a Bíblia fala que ele lavou os pés dos discípulos. Agora, na sua volta, lá em Filipenses 2, a partir do versículo 8, se pode memória, agora ele é que vai ter todos debaixo dos seus pés. Porque diante de Jesus vai ter que dobrar todo o joelho e toda a língua, e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem não confessar aqui, vai ter que confessar naquele dia. Não adianta falar que não sabia, que nunca ouviu, vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Na primeira vinda de Jesus, em Zacarias 9:9, diz que Jesus veio montado sobre um jumentinho, não é? Só que na segunda vinda agora, Apocalipse 19:11 diz: eis um cavalo branco, o que está montado sobre ele vai julgar as nações e peleja por justiça, que é Jesus Cristo. Na primeira vez ele veio sobre um jumento, agora o Rei da Glória vai vir montado no cavalo branco e ele vai pelejar com justiça. A primeira vez ele veio humildezinho, como um cordeiro. Na segunda vinda agora, Apocalipse 5, agora ele vai vir como um cordeiro, mas não, agora ele vai vir como um leão da tribo de Judá. Glória a Deus. O leão está ungido. Muito em breve, Jesus vai vir buscar a sua igreja montado no cavalo branco. Aleluia. Quando a trombeta soar, aqueles que estiverem preparados vai ouvir o som da trombeta. Aqueles que ficar aqui, eles vão falar que disco voador raptou as pessoas. Estão aumentando cada dia mais, falando que estão vindo ovos na terra, para quando Jesus voltar e buscar a tua igreja, vão falar que todo mundo desapareceu, levado por uma nave espacial. Mas não foi não, é Jesus que arrebatou os seus escolhidos da vossa fé. Crente não pode acreditar nesse negócio de ET de Varginha, homenzinho de verde. Isso não existe. Se existisse, estava aqui na Bíblia. Não existe outra raça superior à raça humana, não. A nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não é ET, não é nada, não. É o ser humano que Deus construiu, a sua imagem conforme semelhança. Glória a Deus. Aleluia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança, a nossa semelhança, Deus usou duas palavras hebraicas, tselem e demuvit. Tselem significa fazer uma sombra ou projetar uma sombra. Imagine a sua sombra sendo projetada por uma luz ou pelo sol da parede. Observe uma coisa, que a sombra, ela não tem luz própria, é verdade? Se a gente tirar tudo aqui, ó, a gente acender uma lanterna aqui, não tem nada que produza uma sombra. Agora, se a gente acender uma lanterna atrás da caixa de som, vai aparecer uma sombra na parede. Se bater uma luz em nós aqui, vai aparecer uma sombra atrás. Porque a sombra, ela não tem luz própria. Para produzir uma sombra, é necessário
algo produz essa sombra. Por isso que nós não somos Deus, mas somos a sombra dele. Glória. Aleluia. E Deus usou outra palavra, imagem e semelhança, que é demovit. Semelhança significa capacidade de pensar e raciocinar, ou seja, livre-arbítrio. Deus fez o ser humano com livre-arbítrio. O ser humano pode ser o que quiser aqui na face da terra, mas ele vai ter que prestar conta daquilo que ele fez e daquilo que ele é. Pode ser o que quiser. Nem Deus impede ninguém de ser nada. Hoje em dia está muito na moda. Eu sou uma coisa, mas eu me sinto outra. Pode sentir o que quiser, mas vai chegar o dia da prestação de conta, porque Deus, ele só fez homem e mulher. Ele fez macho e fêmea. Por isso que crente não pode gritar em linguagem neutra e nem ideologia de gênero. A palavra gênero só existe na gramática. O único gênero que existe é o gênero humano, que já nasce com o sexo definido. Isso é questão de biologia. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. A igreja não pode se omitir e nem se deixar calar pela pressão que estão fazendo. Quando os justos se calam, os ímpios se engrandecem. Enquanto nós tivermos vida, nós temos que zelar pela palavra de Deus. Aleluia. O cristão, ele tem que rejeitar tudo aquilo que a Bíblia rejeita. Aquilo que a Bíblia rejeita, mesmo sob pressão, eu também tenho que rejeitar. João Batista rejeitou Herodes de possuir a mulher do seu irmão. Ele teve a cabeça cortada, mas ele não deixou de rejeitar. Porque o cristão tem que rejeitar tudo aquilo que a palavra de Deus rejeita. E infelizmente hoje em dia, muitos cristãos, até grandes líderes, estão com medo de repressão, estão concordando com aquilo que a Bíblia não aceita. Mas vai prestar conta de Deus também para Deus. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. A última característica de uma pessoa de Deus. A pessoa de Deus, ela sempre é guiada pelo Espírito Santo. Aleluia. A pessoa de Deus é sempre guiada pelo Espírito Santo. Para mim fazer alguma coisa, eu tenho que orar a Deus e pedir direcionamento ao Espírito Santo para me fazer. Porque eu sou sempre guiado pelo Espírito Santo. Quando eu faço alguma coisa por conta própria, quase sempre lá na frente eu quebro a cara. Porque eu não tive autorização para fazer. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas as que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Portanto, os que andam na carne não podem agradar a Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode fazer o que for, pode curar, pode abrir vista aos cegos, mas se não tiver o Espírito de Deus, não é dele. Por isso que Jesus falou em Mateus 7,21: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, em que nome nós não profetizamos? Nós não expulsamos demônios, curamos enfermos e fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. A igreja tem que voltar a ter sinais do Espírito Santo. Tem ou não tem? Só que o Espírito Santo, só que os dons de Deus, ele não significa que a pessoa é salva. Lá no Salmo 68, 18, fala que Deus, ele dá os dons até para os rebeldes. Porque dom não é salvação. Eu posso terminar de pregar a palavra aqui agora e ir ali fora e pecar, adulterar, prostituir. O que adiantou? Dom não é salvação. Salvação é obediência à palavra de Deus. Aleluia. Porque a irmã falou no início aqui: Jesus não é religião, Jesus é salvação eterna. Jesus nunca pregou religião, Jesus pregou o evangelho do reino. Aleluia. Uma pessoa que tem as características de Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é uma pessoa. Muito obrigado, Senhor. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Em João 14, 26, o Espírito Santo ensina. Em Tito 3,5, o Espírito Santo regenera. Em João 16, 7, 8, a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A
Apocalipse 2,7, o Espírito Santo fala. Apocalipse 21,17, o Espírito Santo convida: quem quiser, venha e beba de graça da árvore da vida. Por isso que o Espírito Santo, ele sente ciúme de nós e ele entristece. Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo, selados para vós no dia da redenção. Por isso, a pessoa que tem as características de Deus, também ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é característica de uma pessoa de Deus. Só para finalizar, última característica de uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus, ela sempre fala a palavra de Deus com verdade. A palavra de Deus é ela que nos ensina. A palavra de Deus é ela que nos corrige. E a palavra de Deus que norteia a nossa vida. Por isso, não reclame de pregar a palavra de Deus. Sinta-se privilegiado de pregar a palavra de Deus. Olha o que Jesus falou para Saulo em Atos 9,15: vai pregar as minhas palavras para os gentios e para os reis de Israel, porque tu és para mim um vaso escolhido. Não reclame de pregar a palavra de Deus, não. Você é vaso escolhido de Deus para pregar a palavra de Deus. Aleluias. Sempre pregue aquilo que você quer que a igreja experimente. Quer que a igreja experimente cura? Pregue sobre cura. Quer que a igreja tenha a fé aumentada? Pregue sobre fé. Quando nós pregamos o amor sobrenatural de Deus, o ódio desaparece. Sempre pregue aquilo que você quer que a igreja experimente. Isso é característica de uma pessoa de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é tudo em nossa vida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Tudo é pela palavra. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para decidir pensamentos e intenção do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com que temos da glória. Tudo é pela palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser o norte da vida do cristão. Por isso que eu tenho que rejeitar tudo aquilo que a palavra de Deus rejeita, porque a palavra de Deus, ela é a bússola do cristão. A única regra de fé e prática do cristão é a palavra. Aleluia. 1 Timóteo 4,12 diz: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Tudo é pela palavra. Larga um pouco o WhatsApp, larga um pouco a rede social e medita na palavra de Deus. Glória. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque tudo é pela palavra. Glória a Jesus. Senhor, mas eu não tenho tempo de ler a palavra, Senhor. Mas como é que você pode ficar 1 ou 2 horas na rede social? Não tem tempo de ler a palavra. Ocupa dessas coisas. Leia a palavra de Deus. Ela que nos guarda, ela que nos protege. Eu não conheceria as armas que eu tenho se não fosse pela palavra. Eu não saberia que o diabo tem medo de mim se não fosse pela palavra. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele foge. Se não fosse pela palavra, eu não saberia o sistema de recompensa que tem na minha vida se não fosse pela palavra. Eu tenho um sistema de recompensas para a minha vida através da palavra. Mateus 10,42. Aquele que tiver dado, nem que seja um copo de água fria a esses pequeninos, de modo algum vai deixar de receber o meu galardão. Por isso que eu encorajo vocês a estar sempre ajudando aqueles que mais precisam. Encorajo vocês a estar dando um prato de comida para o mendigo, uma roupa, porque de modo nenhum vai perder o seu galardão, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu não conheceria as armas que eu possuo se não fosse pela palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Ninguém nunca conseguiu desmentir uma vírgula que está na palavra, por mais que tente, não consegue desmentir, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo é pela palavra. Amém? Amém. E
Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Só um minutinho de oração. Agradecendo a Deus, passa a palavra, pastor. Amém. Grande Deus e poderoso Pai. Pai, gratidão, Senhor, nessa noite. Gratidão. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Gratidão. Obrigado pela vida de quem está assistindo nesse momento. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. O irmão pediu para orar pelas suas vistas. Que o Senhor possa recuperar a sua visão. Aleluia. O Senhor ainda opera nesses dias, eu creio. Porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Tudo que o Senhor fez no passado, você pode fazer no presente. Nós mudamos, a tua igreja mudou, mas o Senhor não. Por isso que o Senhor opera ainda. Eu vejo o Senhor operar nesse dia sim, meu Pai. Eu vejo. O Senhor tem operado na minha vida, por que o Senhor não vai operar na vida de tantos outros? Aumenta a nossa fé nessa noite, meu Deus. Para que o Senhor possa operar na nossa vida, tem que ter fé. Quando o Senhor, ali, depois que terminou de curar a mulher do fluxo de sangue, em Lucas 8:49, chegou um e disse: não incomode o mestre, a sua filha está morta. Mas o Senhor disse: não temas, crê somente. Muito obrigado. Talvez você que está assistindo isso aqui nessa noite, Senhor. talvez os teus sonhos já estão mortos. Mas Jesus diz: crê somente. Muito obrigado, Senhor. Jesus é especialista em ressuscitar sonhos. Jesus é especialista em ressuscitar sonhos. Creia somente. Se crês, Marta, se crês, verás a glória de Deus, Marta. Senhor, mas já cheira mal, é de 4 dias, não tem problema. Eu sou o Senhor do tempo, eu não me preocupo com o tempo. Eu sou o dono do tempo, aleluia. O tempo é meu, o tempo só existe por minha causa, aleluia. Que Deus abençoe você nesta noite. Que Deus faça ressuscitar todos os teus sonhos e planos nessa noite. Porque só quem está vivo tem condição de prometer isso. Morto não promete nada para ninguém. Somente vivo pode realizar sonhos que